Galera, NTR na área. Hoje a gente veio falar novamente então sobre o sistema de embreagem. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente mostrou a embreagem da CG sendo melhorada. Hoje então a gente trouxe uma embreagem de 150 para a gente tirar algumas medidas e explicar para vocês como vocês podem fazer aí, o quanto pode calçar, como pode fazer, além de outras opções de mola também que ficam muito boas. Galera, então eu vou mostrar aqui para vocês as medidas que a gente precisa tirar para saber se realmente dá para calçar a mola original ou não, tá? Se pode fazer isso. A maioria das molas a gente vai conseguir calçar, só que o limite da espessura da arruela é determinado pelo espaço que a gente tem ali dentro. Então a gente vai aproximar a imagem e eu vou medir aqui junto com vocês o espaço de alojamento da mola, para daí a gente entender o quanto pode calçar ou não. Galera, então aqui ó, a gente precisa medir dessa base da embreagem até a base onde a mola vai encostar. Então a gente precisa pegar o paquímetro, né, estando com uma embreagem boa, tá, em boas condições. Essa aqui é uma embreagem usada, mas está com a medida do disco padrão, né, todo original, então fica fácil para medir. Então a gente vai medir do encosto da mola embaixo até a base aqui em cima. Galera, então a medida na Titan 150, tá, a embreagem original de 150 vai dar aqui 27,5, tá? 27 milímetros e meio da base, do encosto da mola até aqui em cima. Agora tem outra medida que a gente vai tirar também. Então, como a mola não vai encostar nessa base aqui, que é onde fixaria, né, a parte de cima ali da embreagem, ela vai fixar nessa lateral, a gente tem que descontar esse valor, ó. Ela tem um ressalto aqui onde a mola vai ser encaixada e a gente vai descontar esse valor. Ó, nesse caso aqui é 2 milímetros então esse ressalto, beleza? Então a primeira medida ali que a gente tirou, a parte mais longa dela, tem 27,5 milímetros. E a parte da placa que fixa o rolamento, ele tem 2 milímetros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair esses 2 milímetros para saber exatamente o espaço do alojamento onde a mola fica, tá? Então aqui a gente vai ter 25,5 milímetros. Então essa é a montagem da mola. A mola vai ficar montada com 25,5, com o sistema fechado, tá? Com a embreagem pressionando para ficar fechado os discos. Então a gente tem aqui a mola da embreagem original desse sistema da 150 e a gente vai querer saber agora com quanto que ela vai fechar ela, com quanto que os elos vão bater uma na outra aqui. Vamos para a bancada agora fazer a medição. Pessoal, então vamos fazer a medição da mola aqui. Vamos descobrir com quanto que ela vai fechar, né? Vamos prender aqui e ver até quando ela vai para fechar ela. Então, para a gente testar fechamento de elo, a gente nunca pressiona, no caso vai testar na morsa, você está fechando ela aqui, ó, aqui a morsa travou, você não pressiona ela para forçar, você até inclusive volta um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque lá dentro do motor, o funcionamento, às vezes 1/10 de diferença de medida vai trancar o elo antes que a gente imagina. Então vamos ver aqui, essa mola fechou elo com 23 milímetros, foi isso? Isso, 23 milímetros então, ela literalmente fechou elo. Então a mola aqui, o fechamento dela é com 23 milímetros. Então a gente tem aqui, não sei se dá para enxergar legal aí, 23 milímetros então é o fechamento dela. Então com 23 tranca ela, não tem como. Agora a gente vai ter a arruela de calço. A gente costumou utilizar aqui, porque viu que era uma medida meio que limite, tá? Essa arruela de calça, ela tem 1,5 mm de espessura. Então, para vocês saberem, quem nunca fez esse sistema, pode parecer óbvio, né? O que a gente vai falar para algumas pessoas não é tão óbvio assim, tá? Então, para vocês saberem a medida da arruela, a gente utiliza uma arruela 14 milímetros interna e por fora ela tem 20 milímetros, tá? Uma arruela de alumínio mesmo, com 2 milímetros de espessura. Já 1,5 mm, perdão, de espessura, beleza? Então, ela fechou ela com 23. A gente tem 25,5 de espaço livre lá dentro para a mola, né? Se a gente subtrair o comprimento da arruela, né, o espaço da arruela, que seria 1,5 mm, a gente vai ter aqui, então menos novamente, né, 1,5 milímetros. Cara, então tá horrível. Vamos lá. Menos 1,5 milímetros. Tá? Então aqui a gente vai ter 24. É isso? Então a gente tem 24 milímetros que a mola vai ficar instalada. Ou seja, em vez de ficar com 25,5, uma arruela de 1,5, o espaço que ela vai ter é 24.
Como a mola fecha elo com 23, então aqui ó, fechamento do elo em 23, o que acontece aqui? Sobrou 1 milímetro de trabalho. Então esse 1 milímetro é a medida mínima, tá? É o mínimo que a gente tem que deixar. Se deixarmos abaixo desse 1 milímetro, no funcionamento da embreagem, a hora que tu apertar o manete, a embreagem não vai desacoplar, ela não vai abrir direito, vai atravessar a embreagem. Então 1 milímetro é o mínimo que a gente pode trabalhar antes que feche elo de mola. Então a Titan 150 está condicionada com as molas originais a arruelas 1,5 mm de espessura. Então agora a gente vai mostrar para vocês a medição de carga dessa mola. Tanto ela original quanto com 1,5 mm calçada. A gente vai simular esses espaços, ó. A gente vai simular o espaço original de 25,5, tá? Como se fosse o espaço lá dentro, a gente vai simular essa abertura aqui e depois vai simular com 24, que é com a arruela. Ó, com a arruela, entendido? Então vamos voltar para a bancada agora e fazer a medição. Galera, então para a gente conseguir medir essa pressão, então a gente tem esse manômetrozinho aqui, tá? Para medir a pressão de mola. É uma ferramenta, esse é o modelo mais simples, tá? Que tem, uma ferramenta que não tem um valor tão alto, é tranquilo para comprar. A marca dela é Proform, é americana, mas já consegue ela aqui no Brasil. Então esse nosso relógio vai até 300 libras, obviamente a gente não vai utilizar nem perto disso. Então aqui a gente vai medir a pressão da mola, né? Conforme a gente vai fechando a morsa, essa mola vai pressionando, a gente vai medir com o paquímetro aqui a distância que a gente havia comentado ali no quadro com vocês, para daí a gente ver a pressão que ela vai trabalhar. Então nesse caso ali, 25,5 é a pressão de montagem original, tá? É a altura de montagem, vamos dizer assim, original. Então vamos fechar a morsa aqui até os 25,5. E aí a gente vai ver a numeração que vai dar de pressão, né? Vamos ver quanto de libra, né, de pressão vai dar essa mola. Vamos lá então. Com 25,5 ela vai ter 55 libras, tá? Não sei se na posição que tá a câmera pega legal, mas olhando por baixo aqui, ela tem 55 libras de pressão. Então agora a gente vai fechar mais um pouco a morsa para a gente chegar à medida de 24 milímetros, que é o que simula com a arruela, tá? Então 55 libras dessa maneira aí, né? Com 25,5 de abertura. Vamos ver aqui com 24 de... Opa, fechou um pouquinho mais do que os 24. Ó, 24 milímetros de abertura. Então a gente já tem um pouquinho a mais de 60 libras, em torno de 62 a 63 libras. Não chegou a 65. Então, galera, temos ali 55 libras, tá? Com a montagem original, com os 25,5, tá? E com os 24, a gente tem em torno de 62 a 63. Vou colocar 63 porque ele ficou um pouquinho perto ali do 65. Tá? Então a gente aumentou aqui em torno de 8 libras de pressão. Tá? Então tem 8 libras a mais com a arruela de 1,5. Tá? Então a gente aumentou 8 libras na pressão do sistema. Só que não é 8 libras que a gente aumentou no total. A gente está medindo mola individual, galera. Tá? Então é mais fácil de explicar para vocês do que medir todo o sistema com as molas montadas. É possível medir o sistema, não é uma soma das 4 molas, tá? Então não é pegar 55 libras vezes 4, essa vai dar a pressão de acionamento. Não, tá? As forças ali se dividem e tal, vai dar menos libras. Então se vocês calcularem 55 vezes 4, vai dar lá 220 libras mais ou menos. Então não vai dar tudo isso de pressão na embreagem, tá? Vai dar menos, vai dar lá umas 150, 170 libras mais ou menos com o conjunto. Mas aqui a gente está medindo separado para vocês verem realmente quanto tem cada mola específica aqui. Então calçada 63 mais ou menos e 55 sem calçar. O que isso faz, galera? Ela vai pressionar o conjunto de embreagem. Então no sistema de embreagem aqui, ó, para exemplificar, como que ele vai trabalhar? Vou pegar a plaquinha aqui. Então ele está aqui, a embreagem, a moto está girando normal, né? Você está andando com a moto sem apertar a embreagem. Esse conjunto, a mola, está pressionando. Então quanto mais ela pressionar, quando você não está apertando a embreagem ali, quanto mais ela estiver pressionada aqui, quanto maior for essa libragem, a gente vai ter que ela vai grudar melhor, então ela vai puxar melhor o sistema de embreagem.
Então a moto funcionando, esse sistema, ele está todo girando. Aqui atrás vai a campana de embreagem. Então, como ele está travado com a pressão de molas, esses discos, ó, esse espaço aqui do disco, ele vai encostar na campana e vai fazer a campana girar junto com o câmbio. Quando a gente aperta a embreagem, o que acontece? Então, vindo da tampa, a gente apertou a embreagem, ela vai livrar, ó, a parte de trás do sistema. Então é esse 1 milímetro aqui que eu falei para vocês, ó. O mínimo que ela tem que abrir aqui é 1 milímetro. Se ela abrir menos que isso, ela pode atravessar um pouco o sistema. Então, se caso você já utilizou uma arruela com 2 milímetros, 2,5 milímetros, você percebeu que muito provavelmente o disco de embreagem não durou nada, ele gasta de esparelho, porque ela atravessa o sistema. Então 1 milímetro é o mínimo que a gente pode ter. Então quando a gente aciona a embreagem, vai acontecer o que aqui? Esse sistema vai girar assim, ó. Os discos ficam parados e fica girando somente a parte interna, tá? Mas não tem o contato virabrequim com o câmbio, porque isso aqui que faz a ligação do virabrequim com o câmbio da moto. Quando a gente solta a embreagem, ele acopla novamente, o disco aqui vai grudar, não vai deixar patinar um no outro, se tiver com a pressão adequada, e ele vai empurrar a campana de embreagem, ele vai puxar a campana de embreagem junto com ele, fazendo com que o movimento interno e da campana, a campana é ligada no virabrequim e essa parte interna no câmbio. Então você acoplando o sistema, a campana gira juntamente com o câmbio. Então é um sistema bem simples o funcionamento dele, que quanto maior pressão a gente tiver aqui, teoricamente a gente vai ter um melhor grip, vamos dizer assim, do disco. Então não adianta você calçar uma embreagem se ele já estiver patinando, tá? O que é patinar a embreagem? É quando ele não gruda o suficiente aqui e continua girando esse sistema sem girar o câmbio na mesma velocidade do virabrequim. Então aí a gente vai ter um problema de patinar a embreagem. Galera, então no vídeo anterior, né, vocês viram que a gente comentou que não utilizávamos, né, no caso lá sendo uma CG, tá, não é uma 150, o sistema de embreagem é de CG, a distância é um pouquinho diferente. Mas essa mola também é utilizável na Titan 150, aqui na Twister também dá. Então a gente utiliza uma outra mola, né? É uma mola que tem uma pressão diferente, tá? A gente vai medir para mostrar para vocês. Lembrando que a pressão da mola original calçada é de em torno de 63 libras, cada mola em separado. E essa daqui a gente vai medir agora. Alguns motores não é suficiente isso daqui. A gente precisa de uma pressão maior no sistema. Então como que a gente obtém essa pressão? Uma mola realmente com maior pressão, uma quantidade de molas maior também vai ajudar. Então nesse caso aqui a gente vai estar falando sobre essa mola, que é o que a gente vai medir e vai passar para vocês a libragem. Uma mola bem facinho de encontrar, de custo bem baixo. Bom, mola aqui no lugar, então vamos começar medindo a carga dela com os mesmos 25,5 que vem original, né, de espaço ali dentro. Ó, beleza, 25,5. Ela vai ter 75 libras, 50, 60, 75. É isso aí. Então ela vai ter 75 libras na mesma abertura original de 25,5, né? No mesmo alojamento. Se a gente calçar com uma arruela 1,5 milímetro, então vamos ter que ir até 24 aqui, ó. Ó, 24 milímetros. A gente vai ter 60, 70, 80, 85 libras, bem dizer. Então a gente tem 85 libras com o espaçamento de 1,5 a menos, né, que daria 24 de alojamento. Então vamos aproveitar aqui já e medir o fechamento de elo, né, dessa mesma mola. Vamos lá. Vamos ver com quanto que ela vai fechar ela. Então aqui trancou, vamos voltar um pouquinho. 21,5 milímetros. Não sei se dá para pegar legal aí, ó. 21,5 fechamento de elo. Galera, então, com os 25,5, tá? A gente teve ali naquela mola 75 libras. Aqui, tá tudo cruzado aqui, mas vou explicando, vocês vão entendendo. 75 libras com 25,5 e com 24 milímetros a gente tinha então ali 85 libras. Lembrando que a gente tinha um limite, né, de fechamento de elo de 23 milímetros, que era o da Titan 150. A mola original da 150 fechava elo com 23. Nesse caso aqui, o fechamento de elo foi a 21,5.
Ou seja, a gente vai conseguir extrair até mais, né, de 85 libras de pressão em cada mola, porque a gente tem 1,5 mm a mais ainda de testes. Então, em vez de usar uma arruela 1,5, a gente pode usar uma arruela 3 mm. Isso na Titan 150, tá, galera? Na CG é outra medida que tem de alojamento. Então, tem que ficar atento ali. Na CG a medida do alojamento já é menor. Então, já vai ficar mais pressionada naturalmente. Então, 85 libras com 24 e com 25,5, 75 libras. O que isso significa? A pressão dela, mesmo na medida original, já é bem maior do que a pressão com a da Titan 150 calçada. E além do que a gente ainda tem uma possibilidade bem grande de ir calçando ela. Essa mola vai chegar a em torno de 95, quase 100 libras. Então, em torno de 95 libras vai ser um limite dela, um pouquinho antes de fechar ela. Então, a gente tem uma mola muito mais versátil, que a gente consegue trabalhar por ela ter um espaçamento dos elos diferente e uma pressão maior já, uma carga, né, a libragem maior. E essa mola em questão é uma mola fácil de encontrar, você vai encontrar isso aqui nas concessionárias Honda, provavelmente, até usada você consegue, é a mola da linha 160 da Honda. E por que a Honda fez uma mola com tanta pressão, assim, com tanto a mais, né, vamos dizer assim, do que a mola da 150? Para quem ainda não abriu o motor das Titan 160, não conhece, a embreagem dela é apenas com 3 molas, tá? Então ela vem com 3 molas apenas na embreagem, por isso que a carga individual de cada uma ela é maior, para no final dar uma carga parecida ali com a Titan 150. Tanto que se vocês colocarem esse conjunto aqui da Titan 150 na 160, funciona também, tá? Vai funcionar normalmente na moto, a gente já fez isso aqui, quando estava em falta o kit da 160. Mas as molas dela, então, é uma molinha muito boa, você pode usar ela na Titan 150, você vai ter bastante pressão. Só que tem um detalhe, a gente precisa de pressão para suportar determinada potência, o torque do motor e tal. Quanto mais pressão a gente usa, obviamente, mais pesado fica o manete. Não tem meio termo, tá, galera? Então, se você precisa aumentar a pressão do seu sistema de embreagem, consequentemente, o manete vai ficar mais pesado. Então não existe como você ter um manete leve com muita pressão, por exemplo, numa Titan 150. Vai ficar pesado, mesmo que você adapte aquelas embreagens hidráulicas adaptáveis e tal, da mesma maneira ela vai ficar um pouquinho pesada ali e tal, pelo próprio hidráulico. Mas utilizando o cabo, então seria essa mola aqui, a mola mais forte ali que a gente consegue usar sem que quebre esse prato, que é onde vai alojar a mola. Esse é outro detalhe muito importante. Eu vejo uma galera, às vezes, utilizando mola de cabeçote em algumas embreagens, tá? Não exagerem na pressão, porque esse pratinho aqui ele quebra. Ele é um material fino de alumínio, todo aliviado, então ele vai quebrar em volta aqui de onde vai o parafuso. Ele vai quebrar no meio aqui, né? Os 4 pontos aqui mais frágeis dele, ele vai acabar pressionando, então ele vai sair, essa parte vai acabar quebrando. Então, uma mola que a gente utilizou que não teve a quebra desse pratinho e que teve uma excelente durabilidade do sistema, a embreagem grudou realmente, funcionou, é essa mola. Eu estou invadindo o vídeo aqui, então, o Fábio estava falando para vocês da parte técnica e tal, mas é que eu tenho uma pergunta bem legal para você aqui. Eu queria saber se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, se isso te ajudou de alguma forma. Deixa nos comentários aí se foi bacana, se você gostou e tal. Porque isso serve para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, se a gente está postando um conteúdo técnico legal, útil. Eu espero que sim, porque essa questão de embreagem que o Fábio falou aqui, muita gente tem dúvida e a gente vê muito cliente que prepara motor, cabeçote com a gente, e aí o cara depois relata que está tendo problema com embreagem e tal, e aí você vai ver a embreagem dele está errada, o cara preparou, mas não fez da forma correta e tal. Então a gente tenta ajudar alguns clientes dessa forma assim, mas gravando esse vídeo, esse conteúdo, eu acredito que a gente consegue ajudar muito mais pessoas, deixar o canal com conteúdo ainda mais técnico, mais legal, mais bacana. Mas é importante o seguinte, galera, a gente precisa daquele like, a gente precisa que você se inscreva, isso aí, pô, fortalece muito o canal, galera. Então, você se inscrever e ativar a notificação é muito legal, porque toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai ser avisado lá para você vir aqui e assistir aqui no canal. Bom, então essa foi a parte da embreagem que normalmente a gente utiliza nos motores preparados, aí, preparação de rua e tal. E aí tem algumas embreagens, alguns sistemas que a gente faz nas motos de competição, tá? Que isso aí a gente passa para os nossos alunos do curso, como eles preparam uma embreagem para moto de competição, uma embreagem diferenciada, e também como eles usam os kits de embreagem, aquele kitzinho 6 mola que você compra de balcão e tal. É um kitzinho legal desde que você monte ele da forma correta, que você saiba utilizar. Ele requer algumas alterações naquele sistema para ficar bacana e para dar um resultado legal.
Até... Fábio, será que a gente consegue passar uma dica, um videozinho curto pra galera aí do canal e tal, pra dar uma força pra eles também aí? Vamos fazer sim, gravamos sim. Pessoal, então assim, a gente não vai entrar muito na parte técnica desses kits de competição, porque a gente fala isso pros alunos e tal, né? Lá dentro do curso e tal. Mas eu acredito aí que a gente consegue montar, o Fábio consegue montar algum conteúdo aí, com uma dica aqui, outra ali e tal, rápida, que vocês vão poder serem ajudados aí, que eu acredito que vai ajudar vocês e tal. Então deixa o like, curta, espero que vocês tenham gostado. E galera, nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu!